Acompanhe-me enquanto examino uma das figuras mais poderosas e controversas da Bíblia, o rei David. É mais conhecido como o jovem pastor que matou o gigante Golias, mas a sua história e o seu legado ecoaram para além desse momento. Alguns acreditam que o seu reinado unificou o povo de Israel e produziu a linhagem que deu origem a Jesus Cristo. Outros defendem que David nunca existiu sequer. Qual a verdadeira história? Terá sido um homem ou apenas um mito? Para o descobrir, vou percorrer o caminho que David tomou para se fixar na cidade de Jerusalém. Vou milhar. Irei explicar o que era necessário para ser pastor. Eu sei, estou a tentar passar para o outro lado. E terei acesso privilegiado a um dos locais arqueológicos mais bem guardados do mundo. Vamos à procura da verdade. Não é simples. Não é mesmo nada simples. E para o fazer vamos até ao limite. É espantoso. A procura da verdade. A verdade do rei David. A altura, há 3.000 anos. O local, Jerusalém. De acordo com a Bíblia, David, o rei dos israelitas, fundou uma dinastia cujo significado perdura até hoje. Em Israel, na bandeira do país, temos a Magen David, a estrela de David, e a própria Jerusalém é conhecida como a cidade de David. Olá, chamo-me Josh Bernstein. Regressei à Terra Santa para explorar a lenda e o legado do rei David. E espero para determinar se David foi um homem, apenas um mito ou algo intermédio. O grande escultor Miguel Ângelo esculpiu a imagem mais famosa deste rei bíblico, mas a fama de David vai muito para além desta obra-prima. A história de David é, na realidade, o centro ao redor do qual se construiu grande parte da narrativa bíblica. Em hebraico, David significa adorado, e este nome mais vezes na Bíblia do que qualquer outro, incluindo o de Jesus. Ainda hoje, a sua história permanece gravada no pensamento ocidental. A batalha entre David e Golias passou a simbolizar a luta dos mais fracos de todos aqueles que confiam nas suas capacidades e fé para derrotar a opressão. O estatuto do rei David é tão lendário que o melhor hotel de Israel tem o seu nome e fica localizado na rua do rei David. Para investigar a verdade sobre David, teremos de começar por uma história bíblica algo complexa e contraditória. Vou encontrar-me com o meu amigo, o professor Israel Finkelstein, arqueólogo israelita e perito na Bíblia, para melhor compreender a história de David. Acho fascinante o facto de o rei David não ser um homem perfeito. Ele era um rei, mas era adúltero. Era um guerreiro. Era alguém que matava muitas pessoas. À sua volta morriam quase todos. O rei David não era um monarca exemplar, era um homem problemático. De certa forma, quando lemos a Bíblia, vemos que ele era algo confuso. Até que ponto essa história é verdadeira? A história, conforme a lemos hoje, é uma acumulação de muitas histórias, de muitos períodos e camadas. Não é possível ler a história do rei David como uma história que reflete uma era escrita por um autor. Israel explica que a maioria dos historiadores bíblicos acredita que, a ser real, David terá vivido por volta do século X a.C. Mas a maior parte da história só foi escrita anos depois. É possível encontrar provas do rei David atualmente? É possível encontrar provas do século X, mas devemos interpretar essas provas com cuidado. Não basta sair para a rua com a Bíblia numa mão e uma espada na outra à procura do rei David. Claro. Mas isso não impediu algumas pessoas de tentar. Jerusalém e os arredores são alguns dos locais mais escavados à face da Terra. Há 2 séculos que os arqueólogos têm vindo a encontrar provas significativas que corroboram as histórias da Bíblia, mas ainda não encontram provas da existência do rei David. Alguns acreditam que os artefactos poderão ser encontrados aqui debaixo do Monte do Templo, em Jerusalém. Mas este solo é sagrado e muito disputado. No fim da década de 90, as autoridades muçulmanas que controlavam parte do Monte do Templo retiraram em segredo 4.000 toneladas de destroços antigos deste local. O objetivo era abrir caminho para uma nova construção. Mas para muitos israelitas, essa ação foi considerada um ato de vandalismo cultural. Vários arqueólogos injuriados entregaram uma petição ao governo para iniciar uma operação com o objetivo de salvar o local das escavações. A operação está a ter lugar aqui na parte nordeste da cidade de Jerusalém, a 32 km do Monte do Templo. Israel tem milhares de locais arqueológicos, mas nenhum mais promissor do que o Monte do Templo. É de lá que vem esta pilha de entulho e centenas iguais a ela. Atualmente, os arqueólogos e os voluntários estão a peneirar todo este cascalho, pedra por pedra, 6 por 6, à procura de mais informações sobre o passado de Israel. E talvez até provas sobre o próprio rei David. Vamos lá espreitar.
Este é Zachi Zweig, arqueólogo e cofundador da Operação de Salvamento do Monte do Templo no Parque Nacional do Val de Tsurin. Pode explicar-me qual é o processo exatamente? Claro. Lá fora temos todas as pilhas que já foram peneiradas com uma máquina especial. Cá dentro procedemos a uma segunda fase para peneirar. Efetuamos uma peneira aguada. Pomos todo o material de molho dentro de água e depois começamos a recolher todos... Os artefactos? Tudo o que não for pedra natural, ou seja, artefactos feitos pelo homem. Cada balde destes está cheio de artefactos. Segundo o Zachi, encontraram centenas de artefactos, mas este pedaço de barro com uma inscrição de um selo real destaca-se do resto. Data sensivelmente do fim do período do primeiro templo de Jerusalém, entre os séculos 7 e 6 a.C. É o primeiro objeto com palavras em hebraico alguma vez recuperado no monte do templo. Há aqui alguma coisa do tempo do rei David? Temos fragmentos de cerâmica do tempo do rei David, do século X a.C. Isto provavelmente seria uma tigela. Poderia ter sido usada no templo. Talvez se possa encontrar alguma coisa que tenha pertencido ao próprio rei David. Não diz David, posso trabalhar? Também posso fazer isto? Sim, claro. Zachi diz-me que o processo é simples. Primeiro passo, agarrar num balde de cascalho. Muito bem, e agora despejo-o? Despeja aqui. Devagar ou tanto faz? Não, pode despejar tudo de uma vez, não faz mal. E agora, espalho tudo? Sim, espalha-se tudo. E depois pulveriza-se. Pulverizo? Sim. Isso mesmo. Segundo passo, pulverizar para limpar. E enquanto estão a fazer isto, procuram, esperam, observam, pensam que talvez exista algo. Claro. Terceiro passo, procurar artefactos. Fragmentos, moedas, qualquer coisa que se destaque. Isto? Provavelmente é uma pedra de trabalho. É preciso ter um bom olho para o que é importante. Procuro algo como uma moeda ou uma inscrição. Qualquer inscrição do período bíblico seria de facto algo inestimável e existe sempre essa possibilidade. Todos os achados interessantes são separados, reunidos e conservados após saírem desta tenda. Qual a percentagem de destroços que já viram? Talvez 30%. Apenas 30%. Serão precisos muitos anos para ver tudo. Nos próximos anos, Zachi e a sua equipa esperam encontrar artefactos com inscrições que datem do século X a.C. Mas não têm inscrições. Entre outras coisas, gostavam de encontrar algo referente ao rei David e à sua nobre linhagem. Isso seria realmente importante. Foi isso que aconteceu no caso deste artefacto. Conhecido como o Romã de Marfim, foi descoberto em 1979 num dos antiquários de Israel. Trocado no mercado privado durante uma década, este antigo artefacto foi finalmente adquirido pelo Museu de Israel. Mas é a inscrição no artefacto e não a sua idade que o torna tão especial. De acordo com o texto gravado na superfície, esta é uma relíquia do templo de Salomão, o filho do rei David. É o primeiro artefacto do género alguma vez encontrado. Na altura em que foi descoberto, acreditava-se que era a ligação física mais próxima a David alguma vez encontrada. Para saber mais coisas, vou viajar quase 65 km para noroeste de Jerusalém até Tel Aviv. Vou encontrar-me com o Dr. Yuval Goren, o principal arqueólogo e cientista responsável pela autenticidade do artefacto. Yuval explicou-me que a verdadeira Romã de Marfim está trancada no Museu de Israel, por isso irá trabalhar com uma réplica para mostrar como se pode verificar a legitimidade e o valor do objeto. O que vamos fazer? Pode explicar-me o processo? O ideal é começar por uma ampliação simples, a mais baixa, e passar posteriormente a exames mais detalhados. Yuval explicou-me que antes de a Romã de Marfim chegar às suas mãos foi objeto de inspeções por parte de outros peritos. Esses cientistas usaram microscópios como este. A ampliação baixa permitiu aos cientistas inspecionar visualmente a inscrição do artefacto e a respectiva patina, um resíduo químico que se formou na superfície da romã ao longo dos tempos. Não está apenas a estudar a superfície, mas também estuda a pátina da superfície e o material que se encontra nas fendas, não é? Sim. A romã parecia ser autêntica. Consegue ver o que está preso nas fendas, muito bem. No entanto, o trabalho de Yuval era ir para além dos testes iniciais. O que faz depois? Retiramos pequenas amostras. Yuval tirou pequenas amostras da pátina das letras e examinou-as com um microscópio potente. Esta é uma amostra da romã verdadeira Sim, que se encontra no museu? exatamente. Podemos ver um pouco da pátina. O que é que isso lhe diz? Parecem sedimentos antigos do local. Mas isso não foi a única coisa que Yuval viu.
O problema é que também encontramos material artificial, provavelmente cola. Para testar a cola, Yuval teve de recorrer à tecnologia mais recente para chegar a uma ampliação máxima, um microscópio eletrónico de varredura. O que encontrou quando analisou a matéria com a ajuda da tecnologia mais recente? Descobrimos que a pátina em si continha cola. Isto, por si só, lança muitas dúvidas sobre a autenticidade da inscrição. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a inscrição é moderna. É uma romã antiga com escritos recentes? Muito provavelmente não é autêntica. A romã é autêntica, mas a inscrição não. Já percebi. Algumas pesquisas sugerem que 1/3 de todos os artefactos com inscrições da era bíblica pode ser falso. Yuval e outros cientistas acreditam que há um problema grave para a arqueologia. Alguém pegou numa peça assim e juntou-lhe uma inscrição que a torna única, muito especial, historicamente importante. E poderia vendê-la por $500 mil. Isso mesmo. $550 mil para ser mais exato. Alegadamente foi isso que o Museu de Israel pagou a um negociante anónimo pela romã de marfim. É pena que a inscrição, muito provavelmente, seja falsa. Trata-se de um ponto importante a reconhecer. Quando se trata de arqueologia bíblica, as apostas são bastante elevadas, por isso, compradores, tenham cuidado. A seguir, vou viajar pelos antigos caminhos de Israel para procurar provas incontestáveis do inimigo mais conhecido de David. Na realidade, procuramos provas de um dos confrontos mais famosos da história bíblica. Encontro-me na Terra Santa de Israel à procura de provas sobre o rei David. Não importa. Até agora fiquei a saber que há uma montanha de cascalho para peneirar. Também existem potenciais artefactos falsos que nos podem despistar. E depois, há a própria Bíblia. São os livros do Antigo Testamento que nos contam a maioria das coisas que sabemos sobre o rei David e as terras antigas de onde ele veio. Antes do século X a.C., 2 impérios poderosos dominavam o Próximo Oriente. Entre os dois encontrava-se a terra de Canaã, uma zona de guerra, um estado confederado solitário de povos que guerreavam entre si e de alianças que estavam sempre a mudar. Dois dos povos mais poderosos, os israelitas e os filisteus, enfrentavam-se regularmente devido a disputas territoriais. Quando era jovem, David apareceu no centro do conflito. Na realidade, venceu uma batalha decisiva ao matar um gigante chamado Goliat, mais conhecido como Golias. Segundo o livro 1 de Samuel, David nasceu em Belém. Era o mais novo de 8 filhos e passou a infância a cuidar dos rebanhos nas terras a sul da Judeia. Talvez nos possamos aproximar mais de David através da sua ocupação, a pastorícia. Vou viajar mais de 100 km para norte para o coração do antigo reino do norte de Israel, perto da atual cidade de Megiddo. Vim até aqui para me encontrar com Aryeh Ber, agricultor e pastor. É um prazer conhecê-lo. Igualmente. Aryeh cuida de mais de 1000 animais. Hoje, ele tem todas as ferramentas modernas, mas quando era rapaz, era um pastor da velha escola. Quando era pastor na juventude, David tinha um trabalho duro. Era um trabalho muito duro. Porquê? Só são as ovelhas? As ovelhas podem ser difíceis? Um pastor tinha de permanecer dia e noite com o seu rebanho. 24 horas por dia. Tinha de ser muito esperto e sábio. Aryeh diz que ter um rebanho hoje em dia em Israel é um trabalho duro. A terra é seca e implacável. Mas David deve ter enfrentado desafios ainda maiores. Predadores ferozes como lobos, ursos e até leões que vagueavam pelas terras. Além disso, trabalhava no meio de uma zona de guerra. Para sobreviver, David teve de aprender a lutar. De certa forma, no tempo de David, o seu trabalho como pastor foi um bom treino para mais tarde ser um bom guerreiro e um rei. Claro. Pode mostrar-me alguns truques com o rebanho para vermos o que David tinha de fazer? Claro. Esperem um pouco, temos de ir tomar conta do rebanho. Já voltamos. Vamos lá tomar conta do rebanho, Aryeh. Meninas, acalmem-se, não saiam daí, estamos cercados. Estão ali também. Suponho que o rebanho vai para onde quer. As ovelhas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas sabem fazer-nos correr. Não. Já sei, estou a tentar ir para o outro lado. Fica aí. Pronto, Aryeh, já está. Não é simples. Não é mesmo nada simples. Para fazer isto como deve ser, da forma como David o faria, Aryeh ensinou-me que preciso pelo menos de 2 ferramentas vitais mais simples, um pau ou uma pedra.
Esta é a primeira lição, aprender a controlar o rebanho, ou seja, como obrigar as ovelhas a ir para onde queremos, em vez de as deixarmos ir para onde elas querem. Agarramos numa pedra e atiramos-la pela frente do rebanho, ou para onde não queremos que elas se desloquem. Mas não podemos acertar-lhes. Os primeiros passos como pastor. Exatamente. Eu sou demasiado velho, mas tu talvez venhas a ser rei. Pois. O tempo que passei com Arié pôs-me a pensar. Costumava imaginar David um rapaz simples a cuidar do rebanho, mas agora percebo que se estava a forjar um jovem guerreiro. A seguir, quero descobrir como David usou as suas capacidades de pastor para o seu verdadeiro teste como guerreiro. Nenhuma das histórias de David é mais conhecida do que a famosa vitória perto de uma cidade chamada Gat contra um gigante chamado Golias. Talvez se possa encontrar provas da existência de David no local onde ocorreu essa famosa batalha. De Jerusalém, irei viajar durante quase 60 km para sudoeste, para a atual cidade de Tel Es-Safi, para me encontrar com o arqueólogo e professor Aaron Meyer. Talvez ele possa lançar alguma luz sobre os filisteus e sobre o seu mais famoso guerreiro. Olá, Aaron. Como estás, Jorge? Bem-vindo a Gat. Muito obrigado. Segundo Aaron, visto que os povos em guerra ocupavam as terras, tomando os bens uns dos outros, os arqueólogos não podem basear-se apenas em artefactos como a cerâmica para distinguir zonas territoriais. Mas Aaron explicou-me que os arqueólogos têm conseguido utilizar pistas da Bíblia, nomeadamente descrições topográficas, para determinar que este local foi a cidade filisteia de Gat, a cidade do gigante Golias. Ajude-me a perceber esta paisagem com olhos bíblicos. Até ali ao fundo, toda esta área chama-se Colinas da Judeia. É de lá que vinham David e Saul. É lá o coração da Judeia. O local onde estamos agora para o oeste era a Filisteia. Então podemos até certo ponto utilizar a Bíblia como um mapa? Podemos usar as palavras da Bíblia para nos ajudar a encontrar a região onde os filisteus viviam e onde poderia existir Gat, uma das 5 cidades? Com certeza. Porquê aqui? Aaron diz que este local seria perfeito em relação aos recursos naturais disponíveis e também relativamente à sua localização estratégica. De certa forma, estamos a combinar as interpretações da Bíblia a nível geográfico com os registros geográficos de que dispomos. Sim, E os dois em conjunto confirmam que Gat era aqui. exatamente. Pode mostrar onde? Claro, vamos entrar. À medida que abrimos caminho para esta escavação, Aaron salienta que caminhamos entre ruínas que datam da Idade do Ferro, que incluiu a época de David, o século X a.C. Neste quadrado aqui, descobrimos algo que se pode relacionar culturalmente com os filisteus e com a história de Golias, mais especificamente. Ao olharmos para este quadrado, podemos observar os vários níveis, e cada nível representa um período diferente. Por exemplo, esta é a fase moderna. Aqui, cerca do século 8 a.C. Aqui o século 9 e aqui o século 10, mais ou menos, a época de David. O mais fascinante foi que encontramos um fragmento com uma inscrição. Tem algo no bolso. Exatamente, estava a escondê-lo. É um pedaço de uma tigela. Muito bem, posso ver. Claro. É uma espécie de inscrição. Não percebo o que está escrito. O Aaron sabe o que significa? Faça uma ideia. A nossa sugestão é que se trata de dois nomes. Um é algo do género Alwat e o segundo é algo parecido a Walat. Alawat, o que significa? De acordo com Aaron, Alawat Walat significa Goliat ou Golias. Isso diz-nos que a descrição da batalha entre David e Golias, e colocando-a no século X, como a cronologia bíblica faz, tem algum grau de autenticidade, do ponto de vista histórico. Só porque diz Alawat, que pode ser Golias, isso não significa que é o Golias. Podia ter sido outro qualquer, não é? Quer dizer, hoje em dia há muita gente com o nome José. Bem, isto não é uma inscrição do tal Golias, mas sim de um Golias. Quantos fragmentos se encontraram com nomes inscritos? Muito poucos. Temos algumas inscrições. Este, mesmo que não esteja ligado a Golias, seria um achado único. E além da cerâmica, encontraram ossos aqui em Gat, restos humanos. Sim? De alguém de estatura gigante? Não, na realidade são apenas ossos humanos de estatura vulgar. Nada fora do normal. Então, para além da cerâmica e de alguns ossos, sabemos onde a batalha teve lugar? Com base nos textos bíblicos, se caminharmos uns 15 km para leste, podemos encontrar o local que se encaixa perfeitamente na descrição da batalha. O Val do Terebinto? Exatamente. Vamos lá então. A seguir, irei explorar o local da famosa batalha. Faltam 2 colinas. Isso mesmo?
E vou tentar derrubar o meu próprio gigante. Desculpa, este foi mau. Iniciei uma busca para descobrir provas sobre o rei mais memorável da Bíblia, o rei Davi. Depois de peneirar cascalho à procura de artefactos, convidei um perito. Ele mostrou-me os vestígios da cidade filisteia de Gete e possíveis provas sobre alguém chamado Golias. Agora vou explorar o local da batalha. De acordo com a Bíblia, a batalha entre Davi e Golias teve lugar no vale de Terebinto. Muitos peritos estudaram a descrição bíblica do vale e compararam-na com os registros topográficos de Israel. O arqueólogo e professor Aaron Meyer afirma saber que a localização exata desse vale fica a apenas 16 km da cidade de Gete. Vamos subir a um ponto alto para termos uma vista melhor. É aquela colina ao fundo. Faltam duas colinas. Exatamente. Aquela tem 3 árvores no topo. E os filisteus estavam num lado e os israelitas no outro. E no meio, onde hoje se encontra a autoestrada, era o vale de Terebinto, onde teve lugar a batalha. Exatamente. Segundo a Bíblia, o confronto entre Davi e Golias é o confronto extremo entre dois dos povos em guerra de Canaã, os israelitas e os filisteus. No início, os filisteus estavam em vantagem. O seu guerreiro mais feroz, Golias, era um lutador experiente, estava bem armado e era enorme. Com os mais de 2,8 metros de altura, Golias intimidava os seus adversários. Durante 40 dias escarneceu dos israelitas, desafiando quem quisesse enfrentá-lo para um combate individual. David, que na altura era um jovem pastor, decide aceitar o desafio dos filisteus. Recusa-se a usar uma armadura, optando por enfrentar o gigante com um bordão e uma funda, armas de guerra de fabrico caseiro. Tal como conta a Bíblia, com apenas 5 pedras de um riacho que havia ali perto, David estava decidido a derrotar o gigante. O primeiro lançamento foi um tiro certeiro entre os olhos. Depois de matar Golias, David cortou-lhe a cabeça. Com esta vitória, David salvou os israelitas de uma derrota certa. É empolgante pensar que estamos a olhar para o local onde aconteceu um dos confrontos mais famosos da história bíblica. Foi aqui que David e Golias se defrontaram, alguns ali embaixo. Exatamente. Que é engraçado. A derrota de Golias, algures neste vale, foi o primeiro passo de David para passar de herói local a lenda global. Mas será que uma simples pedra poderia ter morto um poderoso gigante? Para o descobrir, vou regressar a Jerusalém. Este é Zehina, que veio da Etiópia. E este é Daniel, um israelita local. Tal como o jovem pastor David, são ambos atiradores campeões. São peritos em usar uma funda para atirar pedras. É um prazer ver-te, Zehina. Como estás? Olá, Daniel, como estás? Bem, tu? Bem, gostava que me ensinassem a usar estas fundas para compreender melhor se é possível matar uma pessoa. Queres matar um Golias? Exatamente, quero matar um Golias. Vamos começar pela funda em si. Em termos do fio, qual será o melhor comprimento? Daqui até aqui. Daqui até aqui. Da mão até ao ombro contrário? E qual a melhor técnica para atirar a pedra? Como é? Daniel mostrou que há duas formas de atirar uma pedra, por cima da cabeça ou de lado. Para derrubar um gigante de 2,8 metros seria melhor atirar por cima da cabeça para dar velocidade. Depois liberta-se. Sim, libertas quando estiver aqui. Podemos controlar a direção, mais ou menos? Claro. É claro que para testar adequadamente o poder destrutivo da funda, precisamos de um componente essencial. Que entre o gigante. Este é o nosso Golias, uma cabeça de barro que se encontra a 2,8 metros do chão. Agora vamos à luta. Sinceramente, se eu fizer isto, vocês devem fugir para longe. Mas tens de ter cuidado porque é muito perigoso. Está bem? Daniel deu-me um conselho final sobre como usar e carregar a funda. E lembrou-me que um bom atirador consegue atirar uma pedra a velocidades até 160 km por hora. Seria o suficiente para matar uma pessoa. O suficiente para matar uma pessoa? Está bem, é melhor saírem da frente. Desculpem, este foi mau. É claro que não sou o melhor guerreiro desta equipa. Daniel, continua tu. Vamos fazer isto por turnos. Foi por pouco. Eu é que não queria enfrentar-te no campo de batalha. Viram aquele lançamento?
Parecia uma pedra de 5 quilos a deslocar-se. Este foi bom. Não o matámos, mas atingimos-lo. O objetivo era a jugular, mas penso que este lançamento lhe causaria um belo ferimento. Vamos lá levantar o nosso gigante. E tentar outra vez. Acham que ele vai conseguir? Não sei. Se conseguir, pode ir acabar com ele. Atingiste-o nas costelas. Ele é um gigante dos duros. Acaba com ele. Ao observar estes rapazes, tornou-se claro que talvez David tivesse escolhido a melhor arma. Foi fantástico. Vejam só. Acho que foi um golpe de mestre. Vamos ter de ver o lançamento em câmera lenta para observarmos melhor. Penso que podemos dizer com toda a certeza que o nosso gigante está morto. Talvez David pudesse ter morto Golias com um lançamento preciso, tal como diz a Bíblia. Acho que a partir de agora também vos chamo David. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Que empolgante. Matámos o nosso gigante. Sim, está morto. Está morto. E é mais uma parte da história da Bíblia que pode ser verdadeira. A seguir, Agora vai ser preciso rastejar. vou saber o que aconteceu a David depois de matar Golias. Além disso, vou examinar o achado arqueológico mais importante de Israel. Será que pode provar a existência do rei David? Estou a viajar por Israel para tentar descobrir se o rei David da Bíblia foi um homem ou é apenas um mito. Até agora já vi provas que sugerem que a história de David pode ser verdadeira. Poderá ter existido um gigante filisteu chamado Golias e a possibilidade de David o ter morto com uma única pedra pode ser verdadeira. Espetacular! Mas qual é a história de David depois da batalha? A Bíblia diz-nos que o profeta Samuel foi ter com Jessé de Belém para escolher um rei de Israel entre os seus filhos. E David é o escolhido. Mas não há qualquer alegria para o jovem. A sua vitória sobre Golias e as outras vitórias que se seguiram libertam a inveja de Saul, o primeiro rei dos israelitas. Forçado a fugir, David desaparece rapidamente. Segundo a Bíblia, o seu esconderijo foi a caverna de Adulam. Será que ainda existem vestígios dessa caverna? Vou viajar para o oeste da cidade de Jerusalém até ao coração do antigo reino de Israel. Quero ver se existem provas do local onde, segundo a Bíblia, David escreveu alguns dos salmos mais famosos. Pedi novamente a ajuda do professor e arqueólogo Aren Meir. Tal como descobri antes, Aren é perito em colocar locais antigos mencionados na Bíblia na paisagem atual. Por onde quer que caminhemos nesta área, podemos ver cavernas em qualquer encosta, em qualquer montanha. Isto é enorme. E nunca mais acaba. Vamos lá ver onde vai dar. Segundo Aren, esta caverna faz parte de uma rede conhecida como Sistema de Adulam. David pode ter procurado refúgio do rei Saul nesta mesma caverna, ou numa semelhante nesta região. No livro de Samuel temos uma descrição sobre a forma como David escapou ao rei Saul. Sabemos que o rei David e o seu bando se esconderam nesta zona. E segundo a descrição, seria possível esconder aqui, nesta caverna, ou noutra parecida, centenas de guerreiros. O tamanho da caverna é semelhante à descrição da caverna onde David e os seus guerreiros se esconderam. Mais uma vez, estamos a procurar numa paisagem moderna elementos paralelos à descrição bíblica. Vamos a isso. Está bem, vamos lá? O que é engraçado, do lado de fora, esta caverna é praticamente imperceptível. Agora vai ser preciso rastejar. Parece divertido. Aren explicou-me que esta caverna faz parte de um sistema que foi criado após a época de David, mas há sempre a possibilidade de, nessa altura, alguém ter as ferramentas certas para escavar um túnel intrincado como este, com armadilhas e saídas de emergência. Viviam aqui pessoas? Sim, viviam aqui, escondiam-se aqui. Era um local para onde as pessoas vinham para se esconderem dos inimigos. Aren diz que ainda não foi encontrada nenhuma prova arqueológica que ligue esta caverna ou qualquer outra a David, mas a presença deste tipo de cavernas sugere a possibilidade de que essa parte da história de David também possa ter sido baseada em factos reais. A história de David sobre a caverna de Adulam não é algo inventado por alguém que não conhecia bem a região. Segundo a Bíblia, David continuou a escapar ao rei Saul. A cada vitória sobre os seus inimigos, o poder de David crescia. Por fim, acabaria por ser coroado rei dos israelitas. David foi aquele a quem Deus fez uma promessa. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre.
De uma forma notável, foram encontradas possíveis provas sobre a linhagem de David, quem sabe até da promessa divina. Vou viajar 240 km para norte, até Tel Dan, na parte norte da Galileia, para examinar um achado notável. Durante os últimos 2 séculos, a maior parte das provas relacionadas com o rei David é geográfica, não arqueológica. Mas aqui em Tel Dan, fez-se uma descoberta que mudou tudo no verão de 1993. A arqueóloga Ifá Tatariani Susli e eu vamos examinar a escavação em Tel Dan. Segundo Ifá, este local foi escavado intensamente nos últimos 40 anos. Então Tel Dan era uma cidade fortificada. Dan era uma cidade fortificada, sim. Tinha 3 complexos com portões que cercavam a cidade e a protegiam dos invasores. Ifá explicou-me que no século X a.C. a cidade de Dan era o ponto mais a norte do reino israelita. A sua localização era primordial para a proteção dos ataques inimigos. Por isso, por volta do século IX, a cidade e os seus líderes estavam protegidos com um sistema muito bem concebido de portões e muralhas. Bem-vindo ao portão exterior de Tel Dan. Aqui, as fortificações de Tel Dan são certamente impressionantes, mas eu vim até aqui para ver outra coisa. Conte uma história desta descoberta. Claro, foi durante uma escavação. Ifá explicou-me que uma agrimensora se deparou com algo impressionante quando varria as pedras de um dos edifícios externos de Tel Dan. E o que encontrou? Aqui temos uma réplica do que ela encontrou. Posso pegar-lhe? Sim, claro. Este é o artefacto mais importante encontrado em Israel até hoje. E que língua é esta? É aramaico antigo. Data do século IX a.C. Qual é a parte mais importante? A linha 9. Esta linha? Sim, esta. Diz a casa de David. David? A sério? E esta é a primeira referência a David fora da Bíblia? A casa de David fala sobre a sua dinastia, a dinastia que fundou no século X. Ouvimos falar sobre esta dinastia no século IX em relação ao reino israelita. Estas letras mudaram toda a história da arqueologia em Israel. O verdadeiro artefacto é tão importante que está atualmente sob os cuidados constantes do Museu de Israel. De acordo com Ifá, a maioria dos peritos acha que a estrela não se refere a um David qualquer, mas indiretamente ao próprio rei David, já que este era um homem de grande riqueza e poder. Só os líderes mais influentes eram chamados pelo nome quando se fazia referência aos reinos que tinham criado. E como não foram encontradas mais inscrições com a frase completa à casa de David, a estrela de Tel Dan poderá ser a primeira prova da própria dinastia de David. Já foi autenticada? Sim, foi verificada por geólogos, historiadores, arqueólogos. Não existe qualquer dúvida sobre a autenticidade desta inscrição. Então, as pessoas que anteriormente duvidaram da sua existência iniciaram uma nova busca. Exatamente, agora não existem dúvidas sobre a sua existência. Existiu realmente uma figura histórica chamada David. A Bíblia diz-nos que quando David foi coroado rei, decidiu-se pela conquista. O seu objetivo era um dos poucos territórios independentes que restavam, a terra de Canaã. Esta fortaleza fortemente defendida chamava-se Jebus. Era a terra da tribo Jebusita, hoje em dia chamada Jerusalém. Mas para David conseguir conquistar a cidade, primeiro teria de descobrir uma maneira de entrar num castelo fortificado chamado Zion. Outros antes dele tinham tentado e falhado, mas David e o seu sobrinho, Joás, estavam determinados. Vou regressar a Jerusalém para descobrir como o conseguiu. Fora das muralhas da antiga cidade existe uma região que se chama atualmente a cidade de David. Alguns peritos acreditam que terá sido este o local onde David teria estabelecido a sua capital. Hoje em dia, é um local turístico gerido pela Fundação Ir David, uma organização sem fins lucrativos que se dedica à pesquisa e conservação do legado do rei David. Doron Spillman é o diretor do Departamento de Desenvolvimento. Doron afirmou que a cidade de David não é apenas um local turístico, é um local privilegiado para os arqueólogos. Atualmente realizam-se escavações em 4 locais diferentes espalhados pela cidade. 2 deles estão diretamente ligados à época do rei David. Doron levou-me a ver o que David podia ter enfrentado quando ele e o seu exército chegaram à zona fortificada de Jebus. Era um edifício de 12 andares que tinha como base o monte, uma superestrutura gigantesca no topo do monte, o Forte dos Jebusitas. Podemos ver mais de perto? Vamos entrar.
O livro 2 de Samuel menciona que quando David se aproximou da cidade, os jebusitas troçaram dele. As paredes, disseram-lhe, eram impenetráveis. Não entrarão aqui. Até os cegos e os coxos podem afastar-vos. Doron e os outros arqueólogos acham que estas ruínas são o que resta dessas poderosas muralhas jebusitas mencionadas na Bíblia como parte da fortaleza de Zion. Esta zona é agora conhecida como estrutura com degraus de pedra. Segundo Doron, é a maior ruína anterior a David alguma vez encontrada em Israel. Data do ano 1800 a.C. Então, de alguma forma, David conseguiu entrar dentro das muralhas. Pois é, na realidade a Bíblia relata uma linha de significado obscuro no dia em que David conquistou os jebusitas. Ele diz pelas suas próprias palavras: aquele que conquistar os jebusitas agarra-o de Sinor. Sinor? Sinor é uma palavra israelita de significado obscuro. Doron explicou-me que se pensa que Sinor significa poço ou canal. Queres ver? Adorava. Segue-me. Decidimos explorar uma das antigas vias fluviais da cidade. Este é o Poço de Warren. Foi descoberto em 1800 por um explorador britânico com o mesmo nome. Ainda bem que trouxe lanternas. Doron disse-me que este túnel tem mais de 70 metros de comprimento. Parece que vamos molhar-nos. É mesmo água de nascente. Boa. Chegou a pensar-se que este seria o caminho secreto que David e o seu exército percorreram para entrar dentro das muralhas jebusitas. Mas estudos recentes mostram que o caminho só poderia ter sido usado no século XVIII, 2 séculos depois de David precisar dele. No entanto, hoje, será o nosso caminho para um novo achado notável. Se David quisesse entrar sorrateiramente na cidade, embora não fosse este o caminho exato, teria usado um túnel semelhante. Isso mesmo. Estreito e úmido. Doron assegura-me que molhar-nos tem um objetivo, mas para o descobrir teremos de continuar a andar. A seguir vou descobrir como David poderia ter invadido Jebus. E vou ver os esforços mais recentes no sentido de revelar o que poderá ter sido o seu maior feito. Sabemos hoje que trechos da história bíblica de David são apoiados por descobertas e teorias modernas. David podia ter morto Golias com uma antiga arma simples, mas mortífera. Espantoso. Foram encontradas provas de uma dinastia poderosa de David, a Casa de David. E David parecia ter invadido Jebus pelo subsolo. Ainda me encontro na cidade de David com o diretor Doron Spillman. Estamos a tentar descobrir como David entrou na cidade. Doron diz-me que daqui em diante vamos ver mais túneis que ligam a câmaras descobertas recentemente pelos arqueólogos da cidade de David. Estes túneis datam de 1800 a.C., definitivamente podiam ter sido usados na altura de David. Então foi por aqui que ele entrou realmente? Isso mesmo. De acordo com Doron, o centro da cidade de Jerusalém, da época dos Jebusitas, encontra-se mesmo por cima de nós. Estamos agora mesmo no centro do leito de rocha. À nossa frente estaria uma via. Assim que ele chegasse, a batalha ali seria forte. Então, estamos fora. Segundo Doron, estamos agora no reservatório do que era a única fonte de água potável de Jerusalém, a nascente de Guion. Era a fonte da vida para os jebusitas e teriam lutado até à morte para a proteger. Não estariam à espera que alguém aparecesse por este lado. Não, na realidade sabemos que durante 850 anos antes de David, este foi considerado o local mais seguro da cidade. Doron mostrou-me o resto do caminho. Ele pensa que David terá percorrido esse mesmo caminho para entrar diretamente no centro de Jebus. Esta era a única forma de entrar, afirma ele. Vamos agora à parte da batalha propriamente dita. David e as suas tropas e a missão de conquistar Jerusalém, a última etapa. A astúcia e esplendor de David têm aqui um papel realmente importante. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Em vez de tentar ultrapassar as muralhas, como todos os exércitos tinham feito antes dele, David entra por baixo da cidade para atingir o derradeiro objetivo. Ele teria de escalar com a ajuda de cordas para entrar na cidade. Foi essa a manobra necessária para conquistar Jerusalém. Assim que conseguisse entrar na cidade, a batalha não estaria ganha, mas estaria dentro das muralhas e poderia lutar em pé de igualdade. Claro, há 3000 anos fez uma espécie de raid típico dos comandos. Doron afirma que esta é outra parte da história bíblica que parece corresponder à paisagem existente. David podia ter conquistado Jebus e podia ter estabelecido a cidade de Jerusalém através de uma via fluvial existente. Mas e depois? A Bíblia diz-nos que David uniu as tribos feudais de Israel sob a sua governação. Foi o primeiro Reino Unido de Israel e o seu sucesso seria vital para a história futura de cristãos e judeus. De acordo com a Bíblia, David inicia uma série de projetos ambiciosos. Expande a cidadela existente. Inicia uma guerra contra qualquer inimigo que ameaça o seu Estado
e lança as fundações para um magnífico palácio. Agora, quase 2 séculos após o início das escavações, os arqueólogos podem ter encontrado provas físicas de um dos maiores feitos de David, um palácio digno de um rei que data do século X a.C. Num outro local da cidade de David, a arqueóloga que tem a seu cargo as escavações, a doutora Eliat Massar, concordou em mostrar-me o local. Segundo Elat, esta escavação é uma das mais importantes hoje em dia. Este local tem um grande potencial. Tem um grande potencial. Claro que sabe isso. O problema aqui é provar que o rei David existiu realmente. Sim, é um dos principais pontos na história de Jerusalém. A doutora Elat conduziu a primeira fase das suas investigações aqui em 2005. Recentemente, com a ajuda do Centro Shalem em Jerusalém, conseguiu arrecadar fundos para iniciar uma escavação em larga escala. Também me informou que esta escavação ainda está numa fase muito inicial. Até agora, apenas 20% da área foi explorada. Estou surpreso. Em todas as minhas viagens, nunca vi uma escavação com tanta atividade. Hoje participam mais de 70 pessoas. Isto é fantástico. Não pensei que estaria tão movimentado. Há pessoas por cima de nós, pessoas lá em baixo para escavar. A doutora Elat disse-me que em 2005 descobriu neste local partes de uma secção de 30 metros de muralha que data do século X a.C. Podemos entrar e dar uma olhadela? Podemos ver outras coisas? Sim, claro. Por aqui está bem? Elat acredita que a escavação poderá um dia fornecer pistas claras que apoiem a teoria de que Jerusalém era uma cidade importante na época de David. Isto vai contra as asserções feitas por outros arqueólogos de que, no século X a.C., Jerusalém era apenas uma aldeia provinciana e que o rei David era um líder pouco impressionante de uma pobre cidade rural. Podemos ver esta construção, um feito enorme tendo em conta este leito de rocha bastante íngreme e todo o tipo de cavidades que há em redor. Quem construiu esta zona tinha de ter grandes capacidades de construção, caso contrário, não teriam conseguido fazer nada aqui. Elat contou-me que descobriu parte de um enorme edifício público ao estilo fenício. Esta pode ser uma pista importante. De acordo com a Bíblia, um dos aliados do rei David era um rei fenício chamado Hiram de Tiro. A Bíblia diz que Hiram enviou mensageiros com troncos de cedros, carpinteiros e pedreiros para construírem o palácio do rei David. De acordo com Elat, este local e o trabalho artesanal que descobriu parecem coincidir com a história bíblica. Era algo que mostrava uma grande capacidade de governação que existia na altura. Determinação, capacidade, centralização das qualidades. Teria de ser um governante muito forte, fosse ele quem fosse. Provavelmente, muito provavelmente, seria o rei David. São necessárias mais investigações e mais testes para demonstrar se este local contém vestígios do Palácio do Rei David, ou, como argumentam os céticos, talvez sejam antes vestígios da fortaleza jebusita de Zion ou qualquer outro edifício notável sobre o qual nunca ninguém escreveu e que não aparece nos livros de história. Mas uma coisa é certa. Toda a gente concorda que estamos a falar de uma construção monumental, seja ela qual for. Isso é inquestionável. O que eu gostaria de encontrar aqui que prove que o rei David viveu realmente. Esta é a residência do rei David. É um prazer ter-vos aqui. Algo que diga que o rei David dormiu aqui. Algo a dizer que o rei David governou aqui. Seria bom ter algo escrito. Neste momento, toda esta zona nos dá elementos e nós apenas documentamos. Depois podemos fazer interpretações de tudo. Essas interpretações podem ser discutidas, os factos, não. Atualmente, cerca de 80% da área ainda não foi escavada. Com o tempo, diz Elat, as próprias pesquisas irão falar por si. Mas por agora, ela e a sua equipa continuarão a escavar. Elat, se encontrar aqui algo que fale do rei David, o que o rei David dormiu aqui, por exemplo, telefona-me. Embora algumas pessoas acreditem que a história do rei David é apenas uma lenda, há cada vez mais pessoas a mudar de ideias. Durante os últimos 2 séculos foram encontradas provas que estabelecem a ligação entre partes da Bíblia e os registros arqueológicos. Num futuro próximo, poderão ser reveladas mais provas, que nos poderão mostrar a grandeza, a força política e a influência histórica do guerreiro e do governante mais famoso de Israel, o rei David.